Nonato, porque no caso do senador Aécio Neves, outros acusados suspeitos sem foro privilegiado estão presos, né? A Andréa Neves, o primo dele, o Fred. Quando o Rocha Loures fica sem o foro privilegiado, se tornou muito provável, né? Essa prisão dele. E ela cria um fato político imediato, né? Até mais do que um potencial fato jurídico que seria a delação, a prisão ela cria um fato político muito prejudicial para o governo, porque ela ocorre no momento em que o governo vai travar uma batalha na semana que vem no Tribunal Superior Eleitoral. Uma coisa não tem nada a ver com a outra do ponto de vista jurídico, são investigações independentes. No TSE se trata da cassação da chapa Dilma Temer. Nesse inquérito se investiga aí os fatos revelados no Supremo, né? Esse inquérito no Supremo, os fatos revelados pela delação do Joesley Batista e dos executivos da JBS. Mas cria um fato político, que o presidente Michel Temer está rearticulando apoios no Congresso, entre o empresariado, está lutando para permanecer no poder. E aí a prisão do Rocha Loures, ela deixa em aberto agora a possibilidade de uma eventual delação. Ela não é tão simples de ser feita, né? Não dá para dizer se ele fará a delação, mas certamente a prisão aumenta a possibilidade de delação, até pela reação do próprio advogado do Rocha Loures, que é uma reação muito dura, do César Bittencourt, dizendo que o Rocha Loures foi preso, né, ou seria preso. Isso ele alegou quando fez uma defesa antes da decretação da prisão. E uma declaração dele, que está agora na Folha de São Paulo, dada à jornalista Mônica Bergamo, diz que claramente que a prisão tem o objetivo de forçar uma delação premiada. E que ele é contra, né? Ele é contra, ele é frontalmente contra. E uma delação, Nonato, depende de uma negociação com o Ministério Público, de apresentação do que o acusado pode levar para o Ministério Público. Para ela acontecer, há um longo caminho, né? E com um advogado que é frontalmente contrário, só uma mudança muito grande aí de 180 graus para poder justificar esse caminho. Mas o fato é que, politicamente, ela é muito ruim, ela cria um fato político ruim para o governo e abre a possibilidade, sim, torna maior a possibilidade, sim, da eventual delação. Os bastidores são de que a família dele estava dividida, os familiares ali, o pai numa linha de ele não fazer a delação, é atribuído aí a mulher dele que está grávida, prestes a dar à luz, um desejo de que ele faça a delação para ficar fora da prisão. A gente tem que ver o que vai acontecer agora, né? Mas sem dúvida cresceu bastante a possibilidade de delação. É muito ruim que a prisão seja usada para forçar uma delação. Acho que o Brasil tem que discutir isso. Se isso está acontecendo, isso é ruim. Agora, as acusações contra o Rocha Loures são gravíssimas. Inclusive, ele foi pego carregando uma mala com R$500 mil. Devolveu a mala comprovando que levou um dinheiro, né, que era um dinheiro de corrupção. Ele aceitou fazer um acordo com um dos delatores, né, com o Ricardo Saldi, para receber dinheiro antecipado de uma propina milionária e tal. Então, assim, há razões que justificariam aí, no entender do ministro Fachin, a prisão dele, no entender do Procurador-Geral da República, a prisão dele. A delação vai depender agora de uma avaliação muito pragmática ali, que todo réu, todo acusado, né, nessa situação, ele ainda não é réu, todo acusado nessa situação faz. E um outro efeito, que pelo que o Fachin fez, você comparando com o que aconteceu no caso do senador Aécio Neves, ou seja, o Procurador-Geral da República fez rapidamente uma denúncia, né? Provavelmente o Janot fará rapidamente uma denúncia contra o presidente Michel Temer, porque nesse inquérito que investiga o Temer, está lá o Rocha Loures, os dois estão na mesma investigação. Então é muito provável que a gente tenha num cenário aí de 2 a 3 semanas, uma denúncia contra o presidente da República, contra o próprio Rocha Loures, e esse ambiente, ele vai dificultar, ele vai criar mais dificuldades para o presidente Michel Temer reunir apoio político e empresarial para se manter no poder. O presidente Michel Temer está fazendo isso, está inclusive dizendo que o ministro Edson Fachin e o Janot criaram aí um fast track, um caminho rápido
estão acelerando o inquérito dele em detrimento de outros inquéritos. Então, há claramente uma guerra aí entre os advogados do presidente Michel Temer e o Ministério Público e o ministro Edson Fachin. A gente viu um grupo de deputados, comentei ontem com o Milton Jung no Jornal da CBN, um grupo de deputados cobrando explicações num ofício do ministro Fachin, pedindo que o ministro Fachin explique que teria recebido a ajuda do Ricardo Saldi, que é um dos delatores da JBS, na época em que estava prestes a ser sabatinado no Senado Federal para poder ser nomeado, né? A indicação da então presidente Dilma, do Fachin, para o Supremo Tribunal Federal. Então está estabelecida uma guerra muito grande, porque da parte do Palácio do Planalto, do presidente e dos advogados dele, há a argumentação de que existe uma conspiração, de que existe uma armação, que existe aí um tratamento diferenciado, e que se faz isso em relação ao presidente da República é muito grave. Da parte do Procurador-Geral da República, do Ministério Público, há todas as acusações e informações obtidas numa delação explosiva e que traz aí elementos muito graves em relação às condutas do presidente da República, do Rocha Loures, do senador Aécio Neves também. Então a gente está vivendo no Brasil um momento de muita tensão política e jurídica, né? É importante que as instituições funcionem respeitando o direito de defesa do Loures, do presidente e de todo mundo, mas que cumpram aí também o mandato de investigar essas acusações de corrupção que são gravíssimas. Então tem aí um fato político posto aí na cena brasileira muito forte nessa manhã de sábado com a